Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 18. Os acasos dão trabalho. Uma entrevista com Pedro Chagas Freitas. Neste episódio, trazemos-te um convidado que dispensa apresentações, pois é um escritor best-seller sumamente conhecido em Portugal. Estou a falar de Pedro Chagas Freitas, autor de livros como Prometo Falhar, Eu Sou Deus, Merda, Amo-te e muitos outros. O Pedro inspira-nos com a sua história sobre como o acaso de sorte de se tornar um escritor best-seller, na verdade levou 9 anos a ser construído. Contou-nos como organiza o seu tempo de forma a que tudo aconteça à volta daquilo que é o mais importante da sua vida, que é o seu filho Benjamin. Pedro desafia-se a si próprio todos os dias e fala-nos sobre não esperarmos por encontrar inspiração para fazer aquilo que precisamos e para realizar os nossos sonhos e objetivos, mas sim agirmos todos os dias para fazermos acontecer, pois é no processo que eventualmente a inspiração vem. O Pedro é para nós um exemplo de alguém que desenhou muito bem a vida que quer ter e por isso está a vivê-la. Tal como nós, valoriza a família e trabalha todos os dias na direção clara dos seus sonhos, precisando controlar as distrações internas e externas que muitas vezes nos tentam impedir de avançar e viver a vida livre que desejamos. Acreditamos que este episódio te pode inspirar muito a desenhar e a viver a vida livre e realizar os teus sonhos. Mas se por acaso não te sentires inspirado depois deste episódio, pelo menos esperamos que possas seguir o exemplo do Pedro, não deixar de seguir os teus sonhos e entrar em ação massiva já, porque pelo caminho talvez a inspiração apareça. No final do episódio, conta-nos nos comentários qual é aquele sonho ou acaso que queres realizar, no qual precisas estar e trabalhar mais para alcançar. Porque quando partilhamos, aumentamos o compromisso e a probabilidade desse acaso de sorte se tornar um sonho realizado. Agora fica connosco e com Pedro Chagas Freitas. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! O convidado com quem estamos hoje à conversa, apesar de dispensar apresentações, pois é um dos escritores da atualidade mais lidos em Portugal, merece uma apresentação que só por si poderia ser um episódio inteiro, de tanto que há para falar sobre ele. Por isso, vamos resumir e falar-te apenas daquilo que consideramos indispensável dizer, pois palavras não seriam jamais suficientes para descrever um autor que escreve ele próprio milhares de palavras todos os dias há tantos anos. Pedro Chagas Freitas é licenciado em Linguística pela Universidade Nova de Lisboa. Logo nos primeiros 11 anos da sua carreira foi chefe de redação, redator e editor de diversos jornais. É coordenador de sessões de escrita criativa um pouco por todo o país desde 2001 e desde então tem também levado as metodologias criativas a professores e formadores através de workshops e seminários. Em 2004, tornou-se redator de livros pelo grupo editorial Impala e em 2005 iniciou o seu percurso no mundo da escrita publicitária como redator criativo.
Em 2005 ainda, foi também o ano que publicou a sua primeira obra literária de nome Mata-me, seguido da publicação de O Evangelho da Alucinação em 2006. Em 2006, também ganhou o prémio Bolsa de Jovens Criadores pelo Centro Nacional de Cultura e pelo Instituto Português da Juventude. Entre 2006 e 2008, escreveu biografias e livros genéricos para a editora Média Promo, bem como crónicas de reflexão para o jornal Notícias de Guimarães. Em 2010, publicou em simultâneo 10 obras de sua autoria. Em 2011, participou junto com outros nomes bem conhecidos como o médico Dr. Fernando Póvoas, a jornalista Alberta Marques Fernandes e a cantora e compositora Mafalda Arnaud, da iniciativa Livro em Direto no âmbito do Porto Book Stock Fair, no Porto, onde escreveu em direto e sem parar durante 24 horas. Ainda em 2011 lançou o projeto Uma Obra 1000 Autores, com o propósito de criar o romance com mais autores da história da literatura. Em 2012, estreou-se como apresentador de televisão e de rádio e concebeu e lançou o curso de escrita criativa, realizado 100% através do Facebook, e publicou a sua 17ª obra, Eu Sou Deus, um livro de crónica e autodesenvolvimento. Em 2013, lança In Sexus Veritus, um romance com mais de 1500 páginas, e lança o livro que o fez um best-seller lido em muitos países pelo mundo, o Prometo Falhar. Desde então, tornou-se, em primeiro lugar, pai do Benjamin e escritor nas horas vagas. Continua a publicar todos os anos grandes obras literárias, tendo neste momento mais de 30 livros publicados. Tem sido orador em diversas conferências e entrevistado em jornais, diversos canais e programas de televisão e agora também no Liberdade a 2 podcast. Vamos ouvir e inspirar-nos com Pedro Chagas Freitas agora. Olá Pedro, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por estares aqui hoje connosco. Obrigado, é um gosto imenso. E gostava já de começar aqui por uma coisa muito interessante que eu vi, que é a biografia que tens no teu site, que eu achei assim maravilhosa, porque é talvez das biografias mais pequenas, com mais conteúdo dentro que eu já vi. Obrigado. Claro, Era essa a ideia. Exato, claro que só poderia ter vindo um grande escritor, que ensina também outras pessoas a escrever, mas eu gostava de, já que ela é tão pequenina, de aprofundar um bocadinho e de explorar um bocadinho essa biografia, porque eu acho que ela é recheada de pérolas. E para isso, antes de mais, vamos aqui ler a tua biografia, que é para as pessoas que nos estão a ouvir saberem do que é que estamos a falar. Queres ler, António? Sim, então, Pedro Chagas Freitas é o pai do Benjamin e escreve cenas nas horas vagas. Está publicado em mais de uma dezena de idiomas e em mais de 3 dezenas de países. Vendeu mais de 500 mil de exemplares em todo o mundo. Tem quase 2 milhões de fãs nas redes sociais e é fã de cada um deles. Inventou jogos e metodologias de escrita criativa. Tenta todos os dias ser uma pessoa. Às vezes consegue. Uau! Fantástico. Às vezes consigo, é verdade. Incrível. Então, há muita coisa aqui numa biografia tão pequena, num pequeno parágrafo, há tanta coisa que podíamos pegar, mas eu quero pegar essencialmente aqui em 3. A primeira é o pai do Benjamin e escreve cenas nas horas vagas. A segunda, tem quase 2 milhões de fãs nas redes sociais e é fã de cada um deles. E a terceira, tenta todos os dias ser uma pessoa, às vezes consegue. Mais à frente também vamos falar um bocadinho mais sobre os projetos que tens a decorrer, os teus livros, as metodologias de escrita, mas para já eu gostaria de ir aqui para a primeira que eu falei, que achei muito interessante, que em primeiro lugar vem pai do Benjamin e só depois é que vem aquilo que tu fazes, que é nas horas vagas escreve umas cenas. Às vezes escrevo, é verdade. Às vezes escreve. Então, porque esta construção? Porque tu deves ter horas vagas que nunca mais acabam, porque livros escritos são quantos? 13? Escritos? Escritos são mais de 100. Pois, mas publicados? Publicados são 30. 30 livros publicados, mais de 100 livros escritos, dá workshops, inventam jogos.
Isto tudo nas horas O vagas. teu dia deve ter mais horas que o nosso, explica lá isso. Sabendo que a maior parte é pai do Benjamin. A minha intenção é colocar o mais importante em primeiro lugar. Sim. E é isso, basicamente é isso, é perceber, eu julgo que qualquer pessoa percebe essa opção, que é mostrar, no fundo, na própria biografia, o que é que eu considero mais importante. E o que eu considero mais importante na minha vida, a partir do momento em que existe enquanto pessoa, é o meu filho. E tudo o resto, de facto, são horas vagas. Tudo o que não seja dedicado a ele acaba por ser o que sobra do que é mais importante de mim. E, evidentemente, eu tenho que fazer dessas sobras, digamos, que não são sobras nenhumas, são tempos importantíssimos, mas é o que sobra dele, eu tenho de fazer o melhor com esse tempo que tenho e aproveito até à demência, sempre que ele me deixa. Mas a ideia é muito simples, é o Benjamin é a minha vida, no fundo, no topo da minha vida, e depois o que vier acaba por ser decisivo, mas não é o Benjamin. Sim, eu achei bastante interessante a estrutura, porque normalmente nós, quando conhecemos alguém num evento qualquer, há sempre aquela Então o que é que fazes, né? então, o que é que fazes? Exatamente. E a pessoa diz, eu sou engenheiro, eu sou gestor, o que for, não é? Sim. Ninguém diz, eu sou o pai do Benjamin. É, mas se me perguntarem é isso que eu digo. Sim, e achámos deliciosa a estrutura. É porque é verdadeira, né? Porque é verdadeira. Porque, de facto, se me perguntarem o que é que me faz acordar, em que é que eu penso assim que acordo, é nele. Não é? Aliás, ele acorda muitas vezes. Eu tenho mesmo de acordar a pensar nele. Sim. Eu pessoalmente achei muito interessante porque acho que para a grande maioria dos pais, se forem pensar o que é mais importante na tua vida, provavelmente vão dizer que são os filhos. Mas depois a estrutura, na forma como se apresentam, nunca vem assim. Talvez não seja proposital, mas o que acontece é que ao não vir assim, também acontece muitas vezes que na realidade não é assim. Ou seja, eles são alguma coisa, fazem alguma coisa de importante e nas horas vagas, se houver horas vagas, são pais de alguém. Sim. Quando pensam exatamente naquilo que é mais importante, se calhar a primeira coisa que vem é o filho, mas depois é curioso que a vida da pessoa não está... É tal liberdade, não é? É tal liberdade. Exatamente, não está estruturada dessa forma. Temos de falar, talvez porque não tenham essa tal de liberdade. Eu julgo que em 99,9% dos casos será isso, será uma questão de falta de liberdade. Estamos presos muitas vezes a uma série até de ideias, não é? Sim. Muitos compromissos, evidentemente, temos contas para pagar, temos empregos, temos muitas coisas que temos de fazer obrigatoriamente, e aqui a palavra obrigatoriamente é obrigatória, nós temos de usar, não é? Porque são coisas obrigatórias que nós temos de fazer, ou pensamos que temos de fazer, e a partir do momento em que aquilo é colocado em perspectiva, seja num momento como estamos a viver agora, não é? Um momento de grande dificuldade, aí é tudo colocado em perspectiva. E percebemos que se tivermos de optar, não temos dúvidas nenhuma, e vamos optar pelo que amamos, pela pessoa que amamos ou pelas pessoas que amamos. Mas no dia a dia, nós somos tão consumidos e acabamos também por querer consumir, se calhar também muito, daquilo que não é essencial. E só quando estamos num ponto limite é que percebemos o que é essencial. Isso é uma questão que vai, evidentemente, ao encontro da questão da liberdade. A nossa liberdade existe, mas é sempre muito condicionada, né? Condicionada até pelo que os outros pensam, pelo que eu penso que os outros pensam, até pelo que eu penso que é a minha obrigação enquanto pessoa, quando estou dentro de uma estrutura como a nossa sociedade, não é? Ela obriga-nos a muitas coisas que, se nós colocarmos em perspectiva, se calhar não são tão obrigatórias assim. E a diferença faz-se aí, no que nós fazemos quando temos a consciência disso. O primeiro passo é ter consciência disso, não é? É ter consciência de que, afinal, isto não é tão obrigatório assim. E o segundo passo é perceber o que é que eu faço quando percebo que não é tão obrigatório assim. Não é? Como é que eu consigo transformar aquela minha rotina fechada numa coisa mais aberta que me permita estar, por exemplo, com o meu filho. Não é? E por falar nisso, tu falas então que escreves umas cenas nas horas vagas, não é? E porque já são realmente muitos livros editados, muitas cenas feitas, não é? Como é que organizas o teu tempo? Habitualmente trabalhas em casa ou a partir de casa? Ou sim, é sempre em casa, sempre foi em casa, mas agora, como referimos há pouco, né? Depende do que o Benjamin me permite. Mas antes do Benjamin tinha uma rotina que eu me obrigava a cumprir. Queria cumprir isso, sobretudo quando estava a escrever um romance, por exemplo, uma obra mais extensa. Queria escrever 10 páginas políticas,
Tentava ter horários mais definidos, evidentemente, não tão fechados assim, também dependia um bocadinho dos dias, mas tinha de escrever aquelas 10 páginas, portanto eu colocava-me esse objetivo diário e fosse a que horas fosse, eu tinha de escrever. Se não conseguisse escrever naquele dia por um motivo estrondoso, lembro-me do Natal, por exemplo, na véspera de Natal, em que eu não consegui escrever as 10 páginas, depois no dia seguinte escrevi 20, né? Para compensar aquelas 10. Portanto, acaba por ser um desafio que eu coloco de mim para mim, não sou todo obrigado, é porque tenho mais de 100 livros escritos e só tenho 30 publicados, né? Porque o meu ritmo de escrita é superior ao ritmo de publicação. Não há ninguém que me obrigue, não há nenhum editor que me obrigue, Pedro, agora escreve, é o contrário, né? Sou eu que escrevo os livros e depois, se calhar é melhor publicarmos mais um, senão isto acumula aqui em casa. Exato. Mas é algo que eu me habituei, até fico mal disposto se não escrever aquilo que me desafiei a escrever. Acaba por ser mesmo um desafio de mim para mim, e era assim antes do Benjamin. Agora tento ter este desafio, mas tento se calhar libertar-me um bocadinho dessa obrigação quase obsessiva, não é? Porque ele, como dizia há pouco, não é? Ele pode-me permitir escrever essas 10 páginas, como também pode não permitir. Eu não tenho o direito agora só porque meti na minha cabeça que tinha de escrever 10 páginas de o tirar de uma felicidade que ele pode ter, não é? Sim. Há uma estrutura que eu acho interessante, que é aqui que tu falas muito, que é tu não escreves quando tens inspiração, tu escreves e quanto mais escreves, mais inspiração vem. Eu gostava que explorasse um bocadinho isso, Sim. Porque há muito aquele dogma Sim, fica bem, eu só fica bem dizer escrevo isso. porque eu preciso de inspiração, eu preciso de canalizar. Fica bem essa ideia de ir na rua e cair um raio em cima, não é? Sim. E nós começamos a escrever, ou também há aqueles que dizem que às vezes a caneta vai sozinha e tal. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu a caneta ir sozinha. Mas eu estou sempre à espera que aconteça, ainda não aconteceu. Dava-me jeito e era bastante mais facilitada a minha vida. Mas nunca aconteceu e então tenho de ser eu a ir à procura dessa tal inspiração. Eu não acredito nessa inspiração quase divina de que muitos falam, não acredito. Eu espero que exista, porque é uma ideia romântica, é interessante. Eu, não, eu nunca a vivi, portanto nunca senti isso. Senti sim que muitas vezes, durante o processo de escrita, quando já estou muito embrenhado num texto, numa personagem, num momento, sinto que de facto está a acontecer qualquer coisa, não é? Estou a viver aquilo como se estivesse a viver de facto o que estou a relatar e a narrar. E essa é a única inspiração em que eu acredito, né? Uma inspiração, como o Picasso dizia, é bom que quando a inspiração chegar me encontre a trabalhar. Eu quero estar a trabalhar, eu quero estar a trabalhar quando ela chegar, seja lá o que isso for, mas aquela inspiração que faz com que eu vá escrever não existe. Se eu estiver à espera dela, de facto, dificilmente irei escrever e julgo que nós acabamos por criar esse mito, ou essa lenda, essa ideia romântica de inspiração para justificar um bocadinho a nossa preguiça no limite. É muito mais fácil dizer, hoje não vou escrever porque não estou inspirado. Isso parece muito, muito fácil. E muitas vezes acontece o contrário, é quando eu sinto, e tenho exemplos muito objetivos disso, não é? Momentos em que eu estava efetivamente cansado e pensava, hoje dificilmente isto vai sair qualquer coisa, acabaram por ser os momentos em que gostei bastante do resultado final, os momentos em que eu se calhar mais gostei do resultado final. Não é uma coisa que para mim faça sentido, estarmos à espera que surjam qualquer coisa na nossa vida. Evidentemente que eu guardo todos os momentos que possam ser interessantes em termos de construção narrativa, no fundo ando a roubar momentos, frases que ouço, expressões que encontro. Um aeroporto, um hospital, são locais tremendos de agora, pronto, por motivos péssimos, mas habitualmente são locais maravilhosos para percebermos o que é o contacto humano, como é que nós lidamos com coisas más e com coisas boas, com a despedida e com a chegada, sim, com a cura e com a doença. Isso tudo acaba por ser algo que nós consumimos, que eu consumo enquanto autor, mas não estou propriamente à espera que me aconteça algo para me fazer escrever. Eu vou escrever, seja como for, mas vou escrever de acordo com aquilo que eu vou guardando, de acordo com aquilo que vejo, de acordo com aquilo que leio, de acordo com aquilo que sou, evidentemente. Sim. Relativamente aqui à parte em que tu dizes que és fã de cada um dos teus fãs, o que é que cada fã significa para ti e como é que te relacionas com cada um deles, sendo que tens milhares de fãs? Milhares ou milhões? Ou milhões, exatamente. São muitos. E, portanto, sendo que, em primeiro lugar, és pai e, portanto, só nas horas vagas é que escreves umas cenas, então como é que te relacionas com esses milhões de fãs que tu tens? Para conseguir nutrir esse relacionamento. Pronto. Antes de mais, é algo que eu tento manter, apesar de ter menos tempo, que é responder a cada um deles. Portanto, respondo a cada um deles,
pode demorar mais ou menos, mas respondo a cada leitor meu. Tento também partilhar nas minhas páginas, partilhar sempre que me enviam fotografias com os livros, comentários aos livros, também tento sempre trazê-los e, no fundo, mostrar que cada leitor é também um autor e tem uma forma diferente de ver o livro. E é isso que me interessa, quer online, quer presencialmente, nas sessões de autógrafos, é isso que eu tento saber, quem é a pessoa que está do outro lado, quem é que me lê. E são livros de todas as idades, de todos os estratos sociais, com as mais diversas profissões, homens e mulheres, e eu tento perceber que pessoas são aquelas. É um retrato muito heterogéneo, portanto, uma mancha muito heterogénea, não é possível eu definir quem me lê, mas ando sempre à procura de construir esse mapa, e cada leitor, eu de facto sou fã de cada leitor, porque cada leitor é um escritor também. Eu acredito que só existe poesia quando há um poeta a ler. E só existe literatura quando há alguém que tem capacidade pessoal, não é, até emocional, de perceber aquilo que cada autor quer mostrar. Por isso é que eu não divido as obras artísticas, sejam elas de que área forem, em dois tipos só. A boa, que mexe comigo, e a má, que não mexe comigo. É só isso. Porque o resto é tão subjetivo, digamos, que é impossível eu definir o que é bom e o que é mau. Eu não tenho sequer essa habilidade. Só defino assim, se mexeu comigo, seja uma música, um filme, uma peça de teatro, um quadro, se mexeu comigo é bom. E este mexer até pode nem ser um mexer me fazer ficar bem disposto, não, até pode fazer mexer-me ao contrário, pode até me revolver, ficar revoltado, mas gerou-te uma mexeu comigo é emoção, não bom. é? Se mexeu comigo é bom, se não mexeu é mau. Tão simples quanto isso. E depois tem aquela pérola em cima que é: tenta todos os dias ser uma pessoa, às vezes consegue. Eu julgo que esse é o maior desafio de todos nós, não é? Que é Nós ser às uma vezes... pessoa, em primeiro lugar. Pois é isso, nós damos isso como adquirido, não é? O facto de sermos pessoas, mas todos os dias nós vemos exemplos que nos mostram o contrário. Nem todos os que são humanos, biologicamente, são pessoas. Não é? Ser pessoa é muito mais do que biologia, não é? É psicologia, é sociologia, somos nós com o outro, somos nós connosco, somos nós com as nossas frustrações, somos nós com os nossos medos, somos nós com as nossas insuficiências, somos nós com isso tudo. Por isso é que eu tenho o livro O Prometo Falhar, não é? Porque, de facto, nós somos, sobretudo, também aquilo que falhamos. E muitas vezes o que faz a diferença entre ser uma pessoa ou não é o que fez com as falhas. Não é tanto ter falhado mais ou menos, é o que fez com as suas falhas. Já agora, eu queria pegar nisso e no Prometo Falhar. Gostava de perceber a tua opinião relativamente, ou a tua posição relativamente à forma como nós, como sociedade, somos muito educados, treinados, programados para o certo. E quando erramos, lá está, é uma falha e É um peso tremendo, não é? Exatamente, é um peso tremendo. E depois, por outro lado, como sociedade, nós idolatramos aquelas pessoas que atingiram um enorme sucesso e quando perguntamos, elas tendem a responder: por trás deste sucesso houve uma série de tentativas e erros, tentativas e falhas, e nós, como sociedade, idolatramos essas pessoas, idolatramos esse discurso, mas para nós e para os nossos filhos, nós educamos E não aceitamos. com o objetivo do estar certo, e o erro é algo extremamente penalizador. E errado. E errado. É errado errar. É errado errar, exatamente. Sim, porque isso leva-nos a uma série de conceitos e a ideias que nós temos definidas e pré-concebidas quase, que é uma pessoa bem-sucedida, o que é que não é uma pessoa bem-sucedida. Tudo isso é altamente relativo, não é? Tudo isso é muito difícil de definir. Só para terem uma ideia, o livro Prometo Falhar ficou Prometo Falhar em todas as línguas, prometo esbalhar em Itália, prometo equivocar-me em Espanha e para a língua espanhola, mas quando chegou aos Estados Unidos para o inglês, os comerciais e os responsáveis da editora britânica, que também é americana, portanto também distribuiu para os Estados Unidos, e os comerciais norte-americanos proibiram, entre aspas, que tivesse a palavra fail, não é? I promise to fail foi proibido, porque tem uma carga muito forte, a ideia de fail, não é? No inglês é muito forte, e o livro ficou com um título completamente diferente, não é? The Day I Found You, não é? Que é uma coisa completamente diferente. Nada a ver.
perde a essência, não é? do que é aquele título. Mas lá está, a ideia da falha como algo muito duro e que à partida não ia vender, não é? A ideia deles é que isto não vai vender porque tem aqui este fail que é muito forte e as pessoas não vão aderir. Quando o livro foi publicado cá em Portugal, portanto, quando ele foi lançado, na reunião que tive também com a editora, também me foi dito exatamente o mesmo. Epá, Pedro, isto se calhar não vai vender. Mas no caso antes com o dia que te encontrei, talvez funcionar. Não, porque a ideia de falha não é, a partir muito comercial, não é? Sim. Seria muito mais interessante vou vencer, ou prometo vencer, ou prometo ser bem sucedido, ou prometo ser maior. Conquistar. Prometo conquistar, essas coisas todas. Isso à partida seria mais vendável, mas curiosamente, eu julgo que grande parte do mérito das vendas brutais que o livro teve vem daí, vem do título nos agarrar um bocadinho por aquilo que nós a partir não estamos à espera de ser agarrados, que é pela nossa fragilidade, pela nossa falha. E eu costumo dizer muito relativamente, às vezes perguntam-me para os mais velhos e tal, porque é que eu gosto muito de ouvir os mais velhos, porque é que tu gostas tanto de ouvir os mais velhos, quando tens de tomar uma decisão e tal. E eu digo uma resposta muito simples, que é, eles tiveram a oportunidade de falhar mais vezes do que eu. Eles certamente falharam mais vezes do que eu. E se falharam mais vezes do que eu, se calhar aprenderam coisas que eu, como ainda não cheguei a essas falhas, nem sei se vou conseguir falhar como eles falharam, eu não aprendi essas lições. A grande lição que o tempo nos dá é sobretudo essa, é eu perceber porque é que eu falhei e como é que eu posso não voltar a falhar. Nós temos sempre não falhar, isso é evidente que nós temos sempre não falhar. Não é? Ninguém falha de propósito, não está a acertar, não é? Mas quando nós falhamos, fica um peso tremendo, fica uma dor tremenda, fica uma frustração tremenda, porque é algo que é da nossa responsabilidade, não é? Eu falhei. Eu coloquei isto como objetivo e falhei. Eu quis fazer isto e não consegui. E tudo isso tem uma carga emocional que mexe com o mais profundo de nós somos, não é? Naquele monólogo incessante que nós temos connosco, tem uma força tremenda. E porquê é que tu achas que o livro vendeu tanto com o título, entre aspas, errado? Pois não há, na história da literatura, quer portuguesa, quer mundial, não há nenhum caso de um livro tão pouco etiquetável, digamos, porque não é um romance meio fim tradicional. Ele é vendido em Itália e em Espanha como um romance, diz lá romanzo, né, em Itália, sim. Mas no Brasil já é vendido como um livro de crónicas. E é o mesmo livro. Sim. Não há, quer em Portugal, quer no estrangeiro, na literatura mundial, não há nenhum livro que seja tão pouco etiquetável, que não possa ser colocado. A lista dos livros mais vendidos até hoje sempre são livros que podem ser etiquetados. Portanto, temos o romance romântico, com princípio, meio e fim. Sim. Temos o thriller, temos a biografia. Portanto, os grandes best-sellers estão dentro de um género, digamos. Sim. E ele está fora de qualquer género. Eu já vi, só para ter uma ideia, eu já vi em lojas, em livrarias e em bibliotecas, prometo falhar, na secção de filosofia, já vi na secção de gestão, já vi na secção de ficção e já vi na secção de poesia. Portanto, estamos a falar aqui de uma série de géneros em que ele pode ser colocado e, no fundo, ele não é nenhum desses. Sim. É um híbrido. E por isso é que na tal reunião com a editora me foi dito, se calhar não vai vender tanto assim, porque isto, não é nada que nós saibamos bem como é que isto pode vender, que não sabemos como é que vendemos isto, não é? E julgo a quem vendemos isto, talvez. Exatamente, porque não havia história, não havia nenhum caso anterior, não é? E portanto não havia receita. Sim. Às vezes perguntam-me, uma pergunta que me fazem às vezes, qual é a receita para vendermos muitos livros? Eu fui sem querer. No caso foi mesmo sem querer, porque o que me disseram foi, isto cá não vai vender muito, mas eu como naquela altura me revia naquele livro, era o que eu tinha acabado de escrever, não queria estar a publicar outros anteriores em que eu já não me revia assim tanto. E então arrisquei, vamos. E, ainda bem que arriscaste. E uma semana depois, nós fizemos o lançamento no Porto. Sim. E uma semana depois fizemos o lançamento em Lisboa e íamos em terceira edição já, não é? Fantástico. Se calhar a coisa correu bem. Achas que as pessoas possam eventualmente ter encarado esse livro como alguém a dizer que é ok falhar, ou talvez estás livre para falhar, ou estás liberto para falhar? Uma permissão. Exatamente, é-te permitido falhar. Sim, julgo que sim, aliás é o feedback que eu tenho de leitores de todo o mundo, não é? Nesse caso é todo o mundo,
Sim. É exatamente esse. E é igual em todas as partes. Ainda recentemente recebi uma mensagem da Bulgária e era exatamente igual às que eu recebo de todos os pontos do mundo. Não há... Porque às vezes também perguntam porque é que há alguma diferença, portanto, há alguma diferença no leitor italiano para o leitor brasileiro, para o português. Neste caso do Prometo Falhar, é um fenómeno transversal. Portanto, o que as pessoas me dizem, o que me transmitem é essa ideia de que é uma espécie de bíblia para mim, porque eu tinha aquela ideia de que tinha de ser infalível e que só eu é que falhava e que os outros tinham vidas perfeitas e Exato. acertavam em tudo e que ficavam muito chateadas comigo porque eu falhava. E de repente, naquele catálogo, eu chamo-lhe um catálogo, eu prometo falhar, uma espécie de catálogo de humanos, portanto temos ali humanos de todas as espécies e que falharam das mais diversas maneiras. De repente, naquele catálogo, as pessoas encontraram-se em várias daquelas personagens e perceberam que se calhar não é tão dramático assim, não é? Se calhar não são tão estranhas assim, não são tão falhadas assim, e que no fundo, aquela ideia que nós todos sabemos, não é? Eu pergunto sempre, antes de começar a apresentação do Prometo Falhar, quando estamos a falar do Prometo Falhar, eu pergunto sempre, há aqui alguém que nunca tenha falhado? E nunca houve ninguém que tivesse colocado o dedo no ar, porque nós falhamos todos, evidentemente. Sim. Mas apesar de falharmos todos, nós temos um horror quase, é quase um horror, quer quando nós falhamos, quer quando o outro falha. Eu julgo que grande parte dessa bola de neve que foi criada com o Prometo Falhar veio daí, dessa identificação com o título desde logo, não é? Até porque é um título que faz olhar duas vezes para lá, não é? Vou na livraria, vejo aqui, Prometo Falhar, o que é isto? Não é? Sim. É um bocado idiota, é idiota quer dizer que vai falhar, não é? Mas acabam por fazer pensar, se calhar não é tão idiota assim, não é? Exato. Se calhar é uma promessa tão válida como outra qualquer, eu diria que se calhar é mais válida das promessas que podemos fazer. Pois, eu encaro um bocado como um ato de coragem, como uma pessoa que promete, que se assume que promete falhar, é quase como um ato de coragem, que é... E de amor até, e de amor. Eu vou falhar e está tudo bem. E quando eu assumo que vou falhar, eu estou previamente a assumir que vou tentar uma série de coisas, ou pelo menos uma coisa que eu nunca fiz, ou não sei se vai correr bem, mas tenho a coragem de a tentar. Sim. É isso. E aí traz uma série de ideias associadas, não é? A ideia de medo está presente. Quando eu digo que posso falhar, evidentemente estou com medo de facto falho, não é? Porque se eu estiver seguro, à partida assumo que faço e acabou, não é? Mas a ideia da infalibilidade é uma ideia que está cada vez mais presente nos nossos dias. Nós temos de repensar muito isso, mas só quando conseguimos perceber isso, não é? Muitas vezes o problema não é tanto a nossa ação, é mais a nossa percepção, não é? Quando é que eu percebo que estou preso a conceitos que não são tão intocáveis assim? Pronto, esse momento é um momento de revelação, não é? A tal aparição de Virgílio Ferreira, não é? É quando nos aparece, seja em que momento for, parece-nos algo que muda a nossa perspectiva e aquilo que, no limite, aquilo que nós somos diante do que nos acontece, não é? É como o Sartre dizia, não é? Não interessa o que te acontece, interessa o que tu fazes com o que te acontece. E são coisas completamente diferentes. Não é? E neste momento que estamos todos a viver no mundo, acho que foi algo que nos veio mostrar justamente que somos muito mais falíveis do que nós gostaríamos de admitir. Sim, não há nada que mude mais as pessoas que a realidade. Exato. Quando nós temos um choque com a realidade, mudamos e estamos a ser obrigados a mudar. Nós já tivemos milhões de discursos que disseram aquilo que no fundo todos agora dizem, né? Que o mais importante é a família, que o mais importante é ligar-nos ao outro, que o mais importante é valorizarmos as pequenas coisas. Mas isto já foi dito milhões de vezes, nem é milhares, é milhões de vezes, ao longo de décadas e décadas, e de repente basta um mês a viver isso, a viver a precisão disso, o precisarmos disso e não termos, para percebermos que isso estava correto, não é? Mas esta é a forma mais dura de nós percebermos alguma coisa, é quando a realidade nos vem mostrar isso, não é? Exatamente. Nós quando falamos queremos prevenir isso, não é? É melhor estás atento às pessoas que gostam de ti, é melhor dar um abraço à pessoa que gosta de ti. Nós dizemos isto 1000 vezes. Mas depois quando nos dizem, não podes dar mais abraço, diabo. Agora é que está pior. Eu devia ter dado. Se calhar aquele gajo estava certo. Abraço. Aquele gajo tinha razão, mas agora já é tarde, não é? É melhor nós chegarmos à realidade antes dela chegar até nós. Não é? Sim. Pedro, antes de nós começarmos aqui na gravação, o António estava a dizer justamente sobre como ele e eu também admiramos o processo que tu criaste para não só ser um autor que vende muitos livros, mas como também
viveres da escrita, criares nas tais horas vagas jogos e metodologias para trabalhares com pessoas com escrita, Sim, que é o que tu gostas de fazer. sim, sim. E estávamos aqui a falar sobre como para muitos artistas, não só da escrita, mas de vários campos das artes, é tão difícil para eles viver da sua arte e encontrar formas de viver da sua arte, porque se calhar a maior parte dos escritores está a trabalhar, ou agora, neste momento, se calhar não está, tem que estar em casa forçado, se calhar pode escrever mais, mas está a trabalhar em alguma coisa que não gosta e depois só, lá está, nas horas vagas, e não é do filho, é dos trabalhos que não gostam, é que podem escrever, que é aquilo que eles gostam de fazer, porque simplesmente acham que os livros dele vão ser um sucesso, vão ser best-seller um dia, e um dia talvez eles possam viver da escrita, mas agora não. E tu não ficaste à espera de ter um best-seller para começar a viver da escrita, e começaste se calhar a fazer as coisas de forma diferente. Como é que surgiu este teu processo de pai a tempo inteiro e pessoa que escreve umas cenas nas horas vagas? Eu desde muito novo que tinha definido, eu fiz 1001 coisas, não é? E falhei em todas, mas defini, a partir de dada altura, não sei que idade teria, defini que aos 35 anos eu ia viver só da escrita. E defini, pronto, isso 35, podia ter ido todo qualquer, mas pronto, naquela altura foi 35 que eu defini. Ia viver da escrita, mas nem estava a pensar na escrita de livros. Eu escrevia muitos livros, já tinha muitos livros escritos, mas nunca tinha publicado sequer. Mas eu estava a pensar que eu ia ganhar a vida a escrever. Portanto, escrever para jornais, escrever para revistas, escrever para anúncios publicitários. E pensei que a minha vida ia ser escrever nessas áreas. De repente, os livros deixaram de ser despesa. Portanto, eu é que investia. Eu até ao primeiro de falhar era eu que investia. Eu comprava os meus exemplares, depois vendia à malta e não sei o quê. E pronto, sim, acaba por ser mais despesa do que qualquer receita. E com o primeiro de falhar é que eu, de facto, posso dizer que comecei a ter rendimentos dos livros. Não é? Mas a minha ideia sempre foi escrever. A minha ideia sempre foi ir à procura de trabalhar na minha área, no que eu gostava de fazer, que era escrever, e fui à procura, e por isso é que trabalhei em muitos jornais e em muitas revistas, trabalhei em agências de publicidade, e de repente sou escritor nesse sentido de que posso ter rendimento do que escrevo, e depois, sobretudo, quando os livros chegam ao estrangeiro, aí pronto, a malta percebe que de facto há ali qualquer coisa, né? Porque ser autor e haver malta a traduzir os nossos livros para outras línguas é uma coisa que me deixou fascinado, né? De repente tenho ali malta de todas as línguas a usar as minhas palavras e é uma coisa impressionante, mas o processo de ir à procura dos leitores foi um processo que esteve sempre presente, e eu fui à procura dos meus leitores, por isso é que com o Prometo Falhar surge a tal explosão, porque eu de 2005, quando lanço o Mata-me, o meu primeiro livro, em 2005, até 2014, estamos a falar de 9 anos, sim, em que eu fui à procura dos meus leitores, em que eu fazia edições, como eu estava a dizer há pouco, edições pequenas, edições de 50, de 100 exemplares, e era basicamente a minha família que os tinha, e eu tinha de ir à procura dos meus leitores. Eu fui à procura dos meus leitores, criei um blog, depois com as redes sociais também trabalhei muito as redes sociais. Eu tentei ir pescando os meus leitores um a um, à cana, não foi à rede, foi um a um. E ao fim de 9 anos, então sim, foi relevante, não é? Eu lembro quando fiz a primeira apresentação do Mata-me em Lisboa, tinha 4 pessoas, não é? E 2 eram os meus pais. Daí até 2014, até ao Prometo Falhar, foi trabalhar, foi semear só. Estive a semear durante 9 anos e quando surge o Prometo Falhar, então, pelos motivos que até já abordamos aqui hoje, não é? Criou-se uma bola de neve, que eu não esperava que fosse uma bola de neve tão grande. Eu sabia que já tinha mais de 100 mil pessoas a seguir, portanto aquelas 4 ou 5 passaram para 100 mil já, mas não imaginava que pudesse ser uma bola de neve tão grande. Mas foi semeado ao longo de 9 anos, portanto é um processo de trabalho puro e duro, e um trabalho que fui eu que tive de fazer, não foi a editora, não foi ninguém que fez esse trabalho, tive de ser eu a fazê-lo, e era frustrante muitas vezes. Eu todos os dias escrevia textos, colocava no blog e pronto, e era frustrante perceber que se calhar nem eram assim tantas pessoas a ler, não é? E de repente percebi que foi algo que foi crescendo lentamente, mas sustentadamente. Diariamente eu tinha mais pessoas a ler e era isso que me alimentava também, não é? Sim. Mas nunca pensei fazer disso vida, viver disso. Mas é interessante as pessoas perceberem que o sucesso instantâneo do Prometo Falhar demorou 9 anos a construir. É tudo menos instantâneo, não é? Exato, foi não é nada. um instantâneo que demorou 9 anos a cozinhar, não é?
As pessoas acham que foi de um dia para o outro. É um né? one hit wonder, não é? Acham que foi sorte. Às vezes também dizem, pá, tiveste sorte, ali que momento falhar, tiveste sorte. E eu digo sorte o caraças, né? Foram 9 anos a ir à procura dessa sorte, né? E julgo que pouca gente imagina esses 9 anos, né? Muito pouca gente imagina esse trabalho, né? O que é todos os dias escrever para o vazio, basicamente, né? Nos primeiros tempos era escrever para o vazio. Eu escrevia, tinha meias de pessoas a seguir, depois eram 7, 8, 9, mas era um feedback nulo praticamente, e eu continuei a escrever e continuei a ir à procura dos meus leitores, e a acreditar que um dia podia ser interessante, podia ter muitas pessoas a lerem, porque eu sempre quis ser lido. É outra coisa que muitas vezes os artistas têm algum pudor em dizer, não, eu quero mesmo ser lido, eu quero ser lido pela maior quantidade de pessoas. Sim. Eu julgo que um livro só existe quando é lido, caso contrário é um objeto inanimado, não é nada, não faz nada. Só quando alguém o lê é que um livro passa a ser um livro, e eu quero ser lido milhões de vezes. É um objetivo que eu sempre tive e sempre o assumi, e não tenho qualquer problema em assumi-lo, porque acredito claramente nisso. Isso é super interessante, porque a maioria das pessoas, sobretudo os artistas, acham essa posição como pretenciosismo, como uma pretensão. Não, acham que é uma visão mais comercial da coisa, né? Sim, exatamente. Mais numérica quase da coisa, mas para mim só existe de facto uma obra quando há alguém que a recebe e que mexe com alguém, não é? Exatamente, não é como tu dizes, é um objeto inanimado. É como eu ter... papéis que está ali, não é? E valia a pena escrever, como nós temos pensar sobre isso. Vais escrever para quê? Se não é para ninguém ler, não é? Então, isso. Mas é basicamente como nós imaginarmos um concerto dos Pink Floyd, vamos imaginar os Pink Floyd, sim, e ninguém assistir. A música é a mesma, de facto, e é boa na mesma. Mas a magia dá-se quando encontra pessoas do outro lado. Sim. Essa é que é a magia. E eu vou à procura dessa magia e não tenho nenhum tipo de problema. Aliás, essa questão de ser mais comercial, eu tive casos, só para terem uma ideia, não é, do quão conceituoso isso pode ser. Eu tive casos de leitores que me seguiam antes do Prometo Falhar, não é? Sim. Que quando surge o Prometo Falhar, aquela bola de neve, e a malta toda já me conhecia, de repente a malta toda já me conhecia, não é? Eu recebia mensagens dizendo, pá, tu vendeste agora, e não sei o quê. Exato. E a comentarem textos que nem eram do Prometo Falhar, que eram de livros anteriores. Mas que agora, até é muito comercial, agora já está muito comercial. Mas eram textos que antes do Prometo Falhar eles gostavam, mas que depois já não gostavam, mesmo sendo os mesmos livros e os mesmos textos, não é? Exatamente. É mesmo uma coisa altamente preconceituosa, e isso acontece muitas vezes, que é, a partir do momento em que chega a muita gente, há aquela ideia, pá, não, eu sou especial, portanto eu não vou gostar deste gajo, se toda a gente gosta deste gajo. E essa ideia de nós, no fundo, não pensarmos pela nossa cabeça, não é? Porque não é nada mais burro do que preconceito, não é? O preconceito é eu, antes de pensar pela minha cabeça, estar a dizer mal ou a dizer bem de alguma coisa, não é? Sim. Eu tenho de pensar pela minha cabeça, não é? E é algo que eu julgo que é o que mais falta nos dias de hoje. Sim, As pessoas pensam pela sua cabeça, e é algo que, por exemplo, quando visito escolas e universidades, e seja de que escalão etário for, eu gosto de dizer isso, pensem pela vossa cabeça. Pois isso é que vai fazer a diferença, né? A vossa capacidade de olharem para uma coisa e verem algo de único, algo que só vocês veem, só acontece se forem vocês a pensar. Se vocês forem ouvir o que o outro diz, já não estão a pensar pela vossa cabeça, já estão a pensar o que ele pensa mais do que vocês pensam, e já dá ali uma amálgama de coisas que no fundo não são coisa nenhuma, não é? Sim. Pedro, só voltar um bocadinho atrás, que eu acho que isto é extremamente importante para quem quer criar o seu projeto, desenhar o seu estilo de vida, e no teu caso passaram 9 anos. Aqui a minha questão é, a que é que tu te agarravas durante esses 9 anos? Que é muito interessante, uma pessoa que agora olha para a tua história e ele teve ali 9 anos e depois conseguiu. Agora é fácil, depois conseguiu. Mas tu não sabias que, passado 9 anos, irias ser um best-seller. Tu simplesmente estavas a tentar e não vias nada. E então, nesse processo de não vias nada, tinhas que te agarrar a algo. O que é que era? Era a tua grande visão? Era o quê? O que é que te agarravas durante esses 9 anos quando não sabias que faltam 2 anos e meio para eu ser um best-seller? Tem calma, isto é uma questão de tempo. Não havia agarravas quando não sabias quando é que ia acontecer e se iria acontecer. Sim. Esses eram os momentos piores, não é? Sim. Os momentos em que eu olhava à volta e não via ninguém, não é? Basicamente, agarrei-me à crença.
Sim. Era uma crença no limite, não havia nada de sustentável que eu pudesse argumentar de mim para mim para dizer que iria conseguir. Entendeu? Eu acreditava que ia conseguir. E nesses momentos de quase desistência, não é? Em que era muito mais fácil desistir, Sim. eu agarrei-me a essa crença. Eu acredito que sim, eu acredito que estou a fazer bem, eu acredito que é este o caminho, eu acredito que há pessoas que vão gostar muito do que eu escrevo e agarrei-me a isso. E acreditar por si só já é um instante de felicidade. O momento em que nós acreditamos em algo já é um momento feliz. Porque nos dias de hoje é muito difícil nós acreditarmos efetivamente em algo. Nós vamos acreditando. Sim. Mas eu acreditava absolutamente, profundamente, que ia conseguir chegar a muitas pessoas e aconteceu. Se não acontecesse, eu ainda estaria aqui à procura. Eu estaria a tentar ainda hoje, isso é certo. Não ia deixar de tentar só porque demorou mais 5 ou 6 ou 7 anos. Não, até porque grande parte do fascínio de encontrar é a procura, né? A procura faz parte. A dificuldade acaba por ser o que dá algum prazer ao final do caminho, não é? Mas pronto, isso já era outro debate. E achas que essa coisa que tu tens também de comunicar de uma forma muito direta com os teus leitores, de responderes às mensagens, isso também ajudou a manter-te no caminho e a não desistir ou não fez diferença nenhuma? Houve uma fase em que isso não era possível, né? Com os blogs, não é como as redes sociais, é possível, né? Sim. Mas antes eu não tinha isso. Com o blog havia comentários, mas não havia mais do que isso, né? Não havia nenhum tipo de interação mais direta como há agora. Mas a partir do momento em que surgiram as redes sociais, de facto, foi algo que me permitiu perceber que muita gente gostava do que eu escrevia, não é? Eu punha pedaços dos livros e tinha feedback. Aliás, a história da minha entrada no Facebook foi por acaso também, né? Às vezes as coisas nós pensamos que os acasos dão trabalho, e dão, e deu-me 9 anos de trabalho, mas foi um acaso que foi que eu associei aquela parte do blog à rede social. Portanto, eu criei o Facebook, Sim. deixei-o ficar lá durante uns meses e não fiz nada, e sem eu saber o blog estava a colocar os textos também no Facebook. Havia essa ferramenta, julgo que agora já não há. Mas no começo do Facebook nós podíamos ativar essa parte. Eu ativei aquilo, mas depois nunca mais fui ver. Passado uns meses fui ao Facebook, no blog não tinha, continuava a ter igual, né, receptividade igual, e fui ao Facebook e tinha lá centenas de comentários. O que é isto? Nós nem fazíamos, vocês lembram-se também, certamente, Sim. das primeiras vezes que criaram o Facebook e que foram lá ver como é que funcionava, né? E o que esta gente toda está aqui a dizer? E fui lá ver e tinha centenas de mensagens, e então a partir daí eu inverti a minha comunicação e comecei a colocar diretamente no Facebook e a associar o blog. Portanto, primeiro escrevia no Facebook e depois aquilo era enviado para o blog. Portanto, foi por acaso que eu percebi que, de facto, a ferramenta rede social, neste caso o Facebook, era fundamental e iria ser fundamental e foi decisiva no meu processo, absolutamente decisivo. Uma democracia, acima de tudo, criou um processo democrático no acesso aos textos. Isto é, antes das redes sociais, ou antes da internet, mas mais as redes sociais até, eu só tinha acesso aos textos de um autor se tivesse os livros dele, né? Portanto, se fosse uma biblioteca ou se fosse uma livraria. E quem é que decide os livros que estão numa biblioteca ou numa livraria? São meia dúzia de pessoas. Exatamente. Os editores, são os responsáveis pelas bibliotecas. É muito menos democrático. Agora não, agora eu quero conhecer um autor, ponho na internet, vejo alguns textos dele, vou à página do Facebook dele, e se gostar, então sim, vou comprar o livro. Portanto, o processo foi invertido e é por isso que nós temos, sobretudo em países maiores, temos autores, eu chamo-lhes autores, porque são autores que têm milhares ou milhões de leitores online e que nunca publicaram um livro, né? Sim, exatamente. Mas são autores, eles são autores, são escritores, eles escrevem e tem pessoas que leem, milhares ou milhões de pessoas que leem. Portanto, são grandes autores que nunca publicaram um livro e podem nunca vir a publicar um livro. Né? E isso leva-nos a outra questão, que é a literatura e o que é que não é. Nós temos um prémio Nobel dado a partir de um músico, né? Ao Bob Dylan, no prémio da literatura. Muitos arautos da desgraça, muitos críticos a dizer como é que é possível dar o prémio da literatura a alguém que nem é escritor. Não é escritor. Escreve música. Escreve canções. Escreve escritor. Sim. Sim, mas seja o que for, se eu escrevo, e se o que eu escrevo chega a milhões de pessoas, então sou escritor, não é? Exatamente, também concordo inteiramente. Houve alguma parte que tu te disseste para ti próprio ou alguém te disse algo do género: epá, já passaram 5 anos, ou já passaram 6 anos, ou já passaram 4 anos. Ou 9. Não, porque houve a altura do Facebook que essa parte tu percebeste que isto está a mexer.
Mas a minha questão é, se a dada altura alguém, ou tu próprio, te disseram, ou te disseste a ti próprio, pá, já passaram 4 ou 5 anos e isto não acontece nada. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Estás aqui a perder tanto tempo, trabalha mais naquilo que te dá dinheiro e aproveita o tempo livre para ir ver televisão ou para ir passear ou o que for, para te distraíres. Pá, porque se isso tivesse de ter dado, já tinha dado, já passaram 4 anos. Não é? Queres mais prova do que isto? Estás há 4 anos, ninguém vê, ninguém gosta, esquece, vai ganhar, trabalha mais ou distrai-te mais, mas isso não dá. É factos, não dá, estás há 4 anos, se tivesse de dar, já tinha dado. Aconteceu-te? É um discurso que nós ouvimos muitas vezes, não é? Sim. Ouvimos esse discurso muitas vezes, eu já ando nisto há muito tempo, isto se calhar não vai dar, não é? Se tivesse de dar, já tinha dado. E houve momentos em que esse desânimo tomou conta de mim, não é? E é o mais fácil, não é? O mais fácil é baixar os braços, é a coisa mais fácil do mundo. Baixar os braços é não fazer força nenhuma, pô. Nem preciso fazer força, eles baixam sozinhos, não é? E houve momentos em que me apeteceu baixar os braços mesmo, e baixei-os se calhar durante algumas horas, mas depois consegui buscar a tal crença. No limite é isso, é uma crença, uma fé de que era possível. Mas nós temos de combater as vozes externas, essa voz interna que nos diz que não vai dar, pô. Que foi um sonho bonito, foi uma ideia bonita, mas que não vai dar. Sim. E há alturas em que se calhar não vai dar mesmo. Mas enquanto eu acreditar que vai dar, eu tento lá chegar. Mas as pessoas à tua volta eram mais de apoio ou também corroboravam essa voz interna que dizia que se calhar não vai dar? Ficavam ali um bocadinho a meio, porque estamos a falar dos meus pais, não é? Nessa altura ainda eram um jovem, não é? Bastante jovem, e eram os meus pais. E se por um lado os meus pais acreditavam que eu tinha de facto alguma coisa para dizer e para escrever, porque liam os meus textos e gostavam do que eu escrevia, e portanto me incentivavam a escrever, por outro lado também ficavam preocupados, não é? De que é que o meu filho vai viver, não é? De onde é que vem o dinheiro para ele ser independente, não é? E ficavam um bocadinho ali a meio, mas não posso queixar, eu julgo que naquele ponto, calhar a grande maioria dos pais iam dizer, pá, pronto, dedica-te à pesca, não é? Sim. Isto lá disso, não é? Mas os meus pais, como também me liam, acabaram por ser também muito importantes nesse processo, e também porque eu fui, apesar de tudo, eu fui fazendo outras coisas, eu fui querendo fazer outras coisas, sempre fui inquieto nesse sentido, quis experimentar outras coisas e fiz 1001 coisas em termos profissionais, mas a escrita esteve sempre presente e, como disse há pouco, eu tinha definido que aos 35 eu tinha de viver do que escrevia e felizmente aconteceu. Aconteceu antes, mas aos 35 estava tranquilo. Sim. E essa parte que o António estava a falar e que também falavas há pouco de ser mais comercial, que no fundo há um trabalho muito empreendedor da tua parte, de vender os próprios livros, de os editar, de os vender pessoalmente, de depois, estavas a dizer agora que os teus pais podiam te dizer para te dedicares à pesca, mas na verdade tu já andavas à pesca, só que era de leitores, não é? Pescavas à linha 1 a 1, mas todo esse teu trabalho, que é um trabalho muito empreendedor, tiveste sempre essa visão, como é que isso surgiu? Ou achavas assim, um dia eu vou editar um livro e depois a editora vai fazer o trabalho por mim e vai vender montes de livros e eu só vou dedicar-me à escrita, mas nunca vou ter que vender nenhum. Como é que surgiu essa tua ação logo de começar a querer vender, de colocar a tua mensagem lá fora? A minha ideia sempre foi essa. O meu sonho nunca foi ser aquele autor que está fechado em casa a escrever, que é um misantropo, antissocial, está fora do mundo. Nunca foi essa a minha ideia. Eu sempre quis ser uma criatura imundo, sempre quis ser, acima de tudo, tal pessoa que falávamos há pouco, mas queria escrever e nunca acreditei que dependesse de mais alguém esse caminho. Nunca acreditei para a autora que vai resolver isto, ou é a pessoa A ou a pessoa B. Não, eu acreditei que estava nas minhas mãos. E sempre tive uma visão de que a escrita, a área da escrita, tem esta vertente claramente interessante, que é de que todos nós temos coisas para dizer. Todos nós temos escrita em nós, todos somos escritores. E eu percebi isso e fui à procura não só dos meus leitores, como até das pessoas que tivessem interesse em escrita e às quais eu pudesse também dar qualquer coisa. Portanto, aí surgiu a escrita criativa, surgiu assim, não é? Foi eu perceber que podia dar aos outros aquilo que eu não tive quando comecei a escrever, não é? Alguém que de alguma forma me conduzisse nesse caminho pela escrita. Então as duas acabam por ter um lado comercial,
que faz com que o tal preconceito venha ao de cima, não é? Agora o artista vai ensinar a escrever. Eu não ensino a escrever de maneira nenhuma, não é ensinar a escrever. Eu simplesmente sei aquilo que vivi quando comecei a escrever, quando quis investir mais na escrita, e sei aquilo que, porventura, quem está a começar agora também sente. Eu já senti aquilo, portanto, porque é que eu não posso transmitir isso ao outro, só porque sou um artista, não é? E nunca foi isso que me fez sequer hesitar um segundo que fosse. Eu nunca deixei de fazer algo a pensar, agora vão dizer que eu estou a ser demasiado comercial. Não, estou-me nas tintas para isso. A partir do momento em que eu acredito que não estou a enganar ninguém, que não estou a fazer nada que não seja aquilo que eu sei fazer, a partir daí estou de consciência tranquila, quer quanto ao que escrevo, quer quanto ao que ajudo os outros a escrever. Nós falamos muito aqui do desenhar o teu estilo de vida. É um dos nossos hashtags, é um dos nossos mantras, é desenha o teu estilo de vida. Como é que tu desenhas o teu estilo de vida? Como é que tu desenhas a vida que queres para ti? Sendo que o nosso conceito de desenha o teu estilo de vida é levado à letra, ou seja, é desenhar um estilo de vida, não é desenhar a vida, porque a vida muitas vezes é que se desenha ela própria. Desenhar um estilo de vida é o estilo que nós queremos viver de acordo com aquilo que a vida se apresenta para nós. E, portanto, como é que tu desenhas o teu estilo de vida? Sim. Criar o vosso modelo de jogo, não é? No futebol, tu falas de modelo de jogo, é um modelo de vida, que é criar o nosso próprio modelo de vida, sim. Sim. O meu modelo de vida sempre foi, e era algo que eu perseguia desde sempre, que eu trabalhei em muitos sítios em que tinha horários e tinha de estar fechado dentro desses horários, e a minha ideia sempre foi associar a escrita à tal liberdade de horários e geográfica. Eu me imaginei, hoje vou escrever um artigo ao Alentejo e amanhã escrevo outro no Minho. A minha ideia de liberdade também era essa, era a ideia de eu poder definir onde é que vou estar a morar, onde é que vou estar a viver durante algum tempo. E essa liberdade para mim sempre esteve presente enquanto objetivos. Houve muito tempo em que eu não fui capaz de o fazer, porque tinha de estar numa redação do jornal, tinha de estar em sítios bem definidos, mas sempre foi um objetivo. E o meu modelo de vida, o meu desenho de vida, a minha estrutura de vida, sempre contemplou isso. Não é? Se fosse eu a desenhá-la, não é? Quando nós pensamos, se fosse eu a decidir, se fosse eu a desenhar o meu modelo de vida, isso estaria presente, essa capacidade, essa liberdade de poder definir onde trabalho e a que horas trabalho. Não é? Nunca fui não trabalhar, não é? Nunca fui não trabalhar. Quando as pessoas dizem, eu queria estar sem fazer nada, eu não consigo muito estar sem fazer nada, sobretudo estar sem escrever é uma coisa que me deixa bastante nervoso e bastante... Sim, quando nós temos uma paixão, uma coisa que gostamos muito de fazer, nós não queremos não fazer aquilo. Não é? É como quando nos apaixonamos por uma pessoa, nós não queremos não estar com a pessoa. Sim, mas aqui nem é questão de gostar, mas gosto muito de escrever. Há um verso, ou dois versos do Eugênio de Andrade que dizem: e o pior é que eu nem sequer gosto de escrever. E é um bocadinho assim, a escrita acaba por ser uma necessidade, uma coisa que eu tenho de fazer para me sentir eu sinto essa necessidade de escrever. Muitas vezes é um prazer maravilhoso, outras vezes custa mais um bocadinho, outras vezes nem é um prazer nem custa nada, pronto, é algo que eu tenho de fazer, mas não é aquela ideia de que gosto muito de escrever, também não vendo muito essa ideia. Eu acredito que haja pessoas que gostam mesmo de escrever e fazem porque gostam. Eu tenho essa necessidade. Nem gosto nem desgosto, tenho essa necessidade. Se não escrever, fico chateado, fico nervoso, fico sem saber bem o que estou aqui a fazer. É como precisas ter alguma coisa que tu saibas que é isto que eu estou aqui a fazer. E aqui não é uma questão de eu gostar ou não gostar, eu estou aqui para escrever. É uma das coisas que dá sentido à tal estrutura de vida que falámos, ao tal desenho de vida. Eu tenho que ter lá, no meu dia, eu tenho que ter lá essa parte. Para me sentir eu, para me sentir livre no fundo. Não é? Sim. A minha liberdade depende dessa prisão de escrever. Sim. Não sei, um dia escrevo sobre isso. Boa. Nós aqui falamos muito que a responsabilidade é o outro lado da moeda da liberdade. Exatamente. Então é quase como para te sentires livre, precisas de cumprir essa responsabilidade que no caso é de escrever. Daí aquelas 10 páginas que eu referi há pouco, vem daí, não é? Sim. A tal responsabilidade veio daí. Eu tinha de me responsabilizar de alguma forma. Eu estou a assumir que eu é que estou a gerir o meu dia, portanto eu tenho de me responsabilizar pelo trabalho que faço nesse dia. E muitas vezes nós acreditamos, sobretudo as pessoas que sempre trabalharam com horários definidos, em sítios fechados, digamos,
Sim. acreditamos que é fácil, né? Trabalhar em casa é uma maravilha e tal, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil em termos de gestão do nosso conforto, porque nós somos viciados em conforto, não é? Sim. Somos viciados em fazermos aquilo que nos deixa tranquilos, não é? E quando nós temos nos nossos ombros toda a responsabilidade de definir quando é que trabalhamos, o conforto muitas vezes leva a melhor, sobretudo quando não estamos habituados, quando não criamos esse tipo de rotina. E se calhar as pessoas estão a sentir agora, nesta fase, estão a sentir Sim, isso. As pessoas estão agora a ser obrigadas a trabalhar em casa. Há muitos relatos de pessoas que estão com dificuldades, não é? Porque Sim, não tem o chefe não conseguem a ser tão controlar. produtivos. Não é? E agora ainda tem outra coisa que é, precisam de trabalhar, mas percebem que só podem trabalhar quando os benjamins da vida de cada um de nós nos deixam, não é? É outra questão, sim. Mas isso aí, pronto, aí acaba por ser uma questão de gestão familiar e não de gestão pessoal, não é? Exatamente. Mesmo de mim para mim, essa gestão não é fácil, né? Quando eu não tenho mecanismos em mim, quando eu cresci e desenvolvi-me e construí-me enquanto pessoa, habituado a ser gerido, digamos, por uma empresa, por uma pessoa, eu tenho dificuldade em fazer eu o desenho, não é? Portanto, penso que não sei desenhar. Eu não sei desenhar, pronto. E essa dificuldade é uma dificuldade que muitas pessoas têm porque não estão habituadas. Mas sempre foi, voltando aqui ao início da questão, o meu desenho sempre incluiu esse desejo de querer ser eu a definir quando faço o quê. Sendo que eu queria fazer 1001 coisas, fiz 1001 coisas, mas queria ser eu a definir quando é que as fazia, não é? Sim, e isso é muito interessante, porque se nós não desenharmos o nosso estilo de vida, alguém vai desenhar por nós, não é? Foi como tu disseste, entregamos essa folha em branco para alguém desenhar. E normalmente o que acontece é que quando nos passam o desenho, nós dizemos, eu não gosto disto, mas nós não o desenhamos. Não gosto nada disto, não é? Exatamente, então tendemos a passar a vida toda a reclamar com o desenho que nos metem à frente e a tentar mandar o desenho para trás porque não é isto que eu gosto, mas nunca agarramos numa folha de papel e então vamos lá desenhar o que é que eu quero. Não, nós reclamamos com o desenho que nos dão e pedimos que nos façam outro desenho, mas não fazemos nós o nosso próprio. É falta de coragem, não é? Sim. Sim. Tudo isso, não é? Tudo isso que nos impede de arriscarmos, porque é sempre um risco, não é? É sempre um risco. Quando eu assumo a responsabilidade toda, se correr mal, sou eu que vou ter de levar com a culpa toda, não é? Se for outro a fazer, a culpa é dele, eu só executei, não é? É muito mais fácil. Mas nós olharmos, e é um exercício que eu recomendo, que é de facto de olhar para uma tela em branco e fazer lá qualquer coisa. Isto literalmente, mesmo literalmente. Pegar numa tela em branco, olhar para ela e fazer qualquer coisa é um desafio que nos faz pensar muito naquilo que é a responsabilidade de criar um desenho. E nós às vezes olhamos para quadros e lá está, e olhamos para quadros e dizemos, epá, isto é só uma mancha, é uma mancha cor-de-rosa, isto até parece que atiraram para ali um balde de tinta, não é? Sim. Mas para tirar aquele balde de tinta é preciso coragem também, não é? Sim. E é preciso ter a criatividade de imaginar se eu tirasse um balde de tinta vermelha para deste ângulo, a coisa ia ser interessante. É? E depois é preciso ir buscar o balde, é preciso ir buscar a tinta, é preciso fazer a tinta, dá uma série, depois é preciso limpar. Sim. Dá tudo isso exige coragem, não é? Porque é muito mais fácil não fazer nada. Pronto. Olho para o quadro e não faço nada e está resolvido. Alguém há de pintar o quadro e depois vou ver e vou dizer que é mau. Exatamente. E é isso. Nós todos os dias temos pessoas que são especialistas nisso e é muito difícil combater isso, é muito difícil elas perceberem isso, mas eu julgo que o que dizia há pouco, a tal aparição, às vezes surge mais depressa, às vezes surge mais tarde. Mas eu creio que todos nós vamos ter um momento de aparição. Esperemos que ainda seja a tempo de fazermos qualquer coisa com essa aparição, não é? Sim. Pedro, tu trabalhas com escrita criativa. Eu gostava de saber se isso que tu fazes com a escrita criativa é mais para, por exemplo, quem quer escrever um livro de ficção, ou pode ser para qualquer pessoa que precise de escrever um texto, seja ele qual for, até um texto comercial, eventualmente de uma forma mais criativa, e também como é que esse trabalho que tu fazes com as pessoas pode ajudar um empreendedor a desenvolver-se e a prosperar. Sim, eu tenho pessoas com todos os objetivos, digamos, pessoas que de facto querem escrever um livro e procuram uma espécie de mentoria, de algum acompanhamento até no que é o processo de escrita de um livro. Esse é um dos lados, e depois tem pessoas que simplesmente querem comunicar por escrito de uma forma mais interessante, pelos mais diversos objetivos. Portanto, médicos, advogados, pessoas de todas as áreas, no fundo, que não estão relacionadas com a escrita, mas que têm de comunicar, têm de escrever relatórios, têm de escrever
e-mails que são importantes e que cada vírgula é decisiva. Sim. Isso acaba por ter esse lado mais prático. Tem estas duas vertentes, isto em termos de comunicação, eu julgo que é fundador, né? Porque uma empresa nos dias de hoje, transportando isto para o que é uma empresa de comunicação, uma empresa hoje é muito aquilo que escreve nas redes sociais, na própria comunicação interna, tudo é feito por escrito, basicamente, e uma frase mal escrita entre dois colaboradores de uma empresa pode criar uma decisão mal tomada, e essa decisão mal tomada pode custar muito dinheiro. E basicamente tudo é escrito, cada vez mais é escrito. Há uns tempos, há umas décadas, havia quem dissesse que a escrita ia acabar, porque vinha o vídeo, vinha uma série de outros meios de comunicarmos. E que ficava Mas registado pelo vídeo, não era necessário escrever, não é? a escrita ia ser menos interessante. O telefone, até o próprio telefone, comunicamos por telefone, para que é que eu vou escrever? Hoje acontece exatamente o contrário, nós escrevemos cada vez mais nas redes sociais, comunicamos cada vez mais por escrito, através dos e-mails, através do Messenger, através do WhatsApp, tudo ou quase tudo é escrito, e nós acabamos por valer aquilo que escrevemos, não é? Eu posso ter uma ideia fantástica, não souber escrever, ela passa por uma ideia banal e ninguém a percebe. E uma empresa é exatamente o mesmo, não é? Uma empresa que não saiba escrever, quer de si para fora, quer entre si, no seu seio, é uma empresa muito menos capaz do que outra que comunica por escrito, muito mais competente e muito mais interessante. Nós somos cada vez mais aquilo que escrevemos, e isso é para quem escreve livros e é para quem não escreve livros, é para qualquer pessoa, não é? Sim. Há relações pessoais que acabaram porque nós enviamos a mensagem errada, não é? Escrevemos mal aquela. Exatamente. O trabalho que tu fazes depois também acaba por ajudar então as pessoas, por exemplo, a agarrar numa ideia fantástica que elas eventualmente já tenham e saber colocá-la por escrito nas palavras certas para chegar ao outro lado, não é? Seja o que for, isto é, houve pessoas que comecei a trabalhar com elas e o problema delas era simplesmente não consigo passar o que eu penso para o que escrevo. E era basicamente esse o problema. E depois de resolvido isso, começaram a gostar tanto daquela capacidade de escrever que já lançaram livros e coisas do género, porque a ferramenta escrita é uma ferramenta muito poderosa. Uhum. É muito poderosa. E quando nós não dominamos bem algo, nós tendemos, por comodismo, a não usar. Epá, não sei dominar um instrumento, eu não vou usá-lo. Das duas, uma. Ou aprendo e dá trabalho, não é? Ou então não vou usar, porque se não sei usar, isto pode correr mal. A partir do momento em que as pessoas começam a dominar a ferramenta da escrita, esse instrumento acabam por ganhar asas e algumas pessoas até querem fazer vida já disso, não é? Fantástico. Porque é poderosa. Aliás, a Bíblia começa assim, não é? O princípio era o verbo. Sim. Exatamente. Antes de haver o que quer que seja, houve a palavra a dizer vamos criar isto. Não é? Se nós acreditarmos no que está escrito nos textos, antes de haver mundo já houve alguém, neste caso o tal Deus, que disse vamos criar um mundo. Sim. A palavra antecede o próprio mundo. Portanto, no princípio era o verbo, antes de tudo está a palavra. E a palavra é fundadora, seja a escrita, seja a falada, mas a escrita perdura, ficou e é decisiva. E nos dias de hoje, pessoas passam por pouco interessantes porque simplesmente não sabem escrever, não é? Não sabem escrever, mas não sabem comunicar aquilo que pensam de uma forma interessante, não é? E acabam por não passar tão bem a mensagem. Pode ter uma mensagem brilhante, mas simplesmente ela não passa essa mensagem. Porque escrever de forma a passar a mensagem também não é só saber juntar as letras e formar palavras e frases, não é? É preciso realmente saber como comunicar. Escrever é uma coisa maravilhosa, porque é isso, não é? A escrita permite-nos criar uma espécie de ilusionismo quase. Escrever é um processo de ilusionismo. Eu tive o mágico Mário Daniel a apresentar o livro e era isso que ele dizia, não é? Escrever é também uma forma de ilusionismo, porque brincar com as palavras, usá-las da maneira que nós queremos, é uma coisa maravilhosa. E quando nós percebemos o poder que têm as palavras escritas, ficamos é quase um vício, não é? Sim. Vamos ver o que é que eu consigo fazer, escrevendo aqui um texto sobre este tema, o que é que eu consigo fazer? Então começamos a trabalhar, a burilá-lo como se fosse um diamante, não é? Uma escultura, e o texto é uma escultura, umas palavras, e é preciso escolher a palavra certa para chegar ao objetivo certo. Pedro, o que é que significa para ti liberdade e como é que o teu negócio te ajuda a criar uma vida mais livre? A liberdade é basicamente fazer o que eu quero e à hora que eu quero. Sim. Eu, em termos pessoais, tenho essa liberdade, portanto, foi algo que construí. Em termos pessoais já não tenho por causa do Benjamin, mas são outras questões. Mas de mim para mim tenho essa liberdade, portanto, escrevo e coordeno os cursos e os workshops à hora que eu quero e onde eu quero, e a liberdade para mim é isso. A segunda questão, o meu negócio, o que eu faço é de facto a base da minha liberdade.
porque permite-me fazer o que eu quero, e é algo que nós passamos a vida toda a dizer, eu queria fazer o que eu quisesse, não sei o quê. Sim. Mas custa um bocadinho, dá trabalho às vezes chegar lá, não é? É a tal história, é o processo de desenhar a folha em branco em vez de esperar que alguém desenhe a folha por nós. Isso é fácil de explicar, difícil de escutar. Exato. Aqui no podcast chama-se Liberdade a Dois, justamente porque é algo criado em casal, para a família. Acho que é muito óbvio pelo nosso projeto, para quem ouve, que os nossos valores principais são a liberdade e a família. E gostava de perguntar como é que, no caso, a tua família, a tua mulher, te apoia no teu projeto e como é que vocês mutuamente criam essa vida mais livre, se ela também está mais em casa contigo ou trabalha fora, ou independentemente do que for a vida profissional dela, em que medida é que o apoio dela é fundamental também para o teu trabalho, para criar essa vida livre, e como é que vocês criam esse projeto de vida em casal para cada vez terem uma vida mais livre à volta daquilo que é mais importante, que é óbvio também para ti, que é a família, até pela tua biografia se vê, não é? Foi e é decisivo, em muitos momentos foi decisiva. Estamos 24 horas por dia juntos, agora estamos todos, se calhar, mas nós estamos há quase uma década, 24 horas por dia juntos, portanto trabalhamos sempre juntos e foi decisivo em alguns momentos-chave em que, lá está, que às vezes eu estava mais hesitante, com alguma falta de coragem, esteve sempre presente. Eu julgo que é decisiva, não é só o meu amor, é alguém que faz com que eu também ame a minha vida, não é? Porque muitas vezes eu posso gostar muito de alguém, pode ser o meu amor, mas essa pessoa pode não me fazer amar tanto assim a minha vida. Mas aqui não, aqui juntam-se as duas coisas. Ela faz-me amar mais a minha vida e é o meu amor. E tudo isso acaba por fazer com que eu seja mais feliz a fazer o que faço também profissionalmente, e até profissionalmente ajuda-me também muito. Pronto, é a primeira pessoa que lê o que eu escrevo, é a primeira pessoa a quem eu peço um conselho sobre uma determinada personagem, até porque ela é psicóloga de formação e então também me dá jeito. Ajuda-me bastante a tentar perceber o que é que aquela personagem naquele momento pode estar a sentir, se é eventualmente coerente a ideia que eu tenho para aquela personagem, e foi decisiva. Eu julgo que os meus livros deviam ter o meu nome e o dela. Com a autora. São escritos basicamente a dois. O processo de escrita é meu, mas depois todo o trabalho que há após o livro é dividido, portanto acaba por ser um livro escrito a dois. Muito, muito interessante. E eu penso que é o teu último livro, não sei se já estou enganada, fala sobre o amor eterno, não sei se é o que está agora na capa do teu Facebook, que é o... Vou dizer sim. Merda Amo-te. Merda, é mesmo assim, sim. Neste momento, tantas pessoas estão em casa, tiveram que ir para casa, estão juntos o dia todo, 24 horas por dia. No vosso caso isso já acontece há uma década, no nosso também, há mais de 12 anos que estamos 24 horas por dia juntos em casa e que trabalhamos juntos e vivemos juntos, não é? E também, além de sermos o amor um do outro, também somos a primeira pessoa a quem vamos pedir uma opinião, uma ajuda, sempre um ao outro. E tu que também tens essa experiência, não é, com a tua mulher, mas que há tantos casais neste momento que estão a ir para casa, estão a olhar para a outra pessoa que vive lá em casa e estão a descobrir que afinal se calhar não souberam construir muito bem o tal amor eterno que tu falas, não é, no livro. E então gostava que pudesses dar assim algumas dicas para essas pessoas que agora foram para casa e olharam para um desconhecido e descobriram que isto era amor quando durava 4 horas por dia, mas isto 24 horas por dia afinal não é assim tanto amor quanto eu pensava. Quem está aqui ao lado, não é? Como é que elas podem construir esse amor eterno, agora que são obrigadas a estar com a pessoa em casa 24 horas? Se for para construir, não é? Porque pode simplesmente ser um momento em que se percebe que não é para construir ali nada. Mas eu acredito que esta fase muitas pessoas vão chegar a essa conclusão. Pois, infelizmente eu acho que sim. Acho que há muitas pessoas que vão perceber que estavam com a pessoa errada ou que não era aquilo que queriam. Mas para as outras, para as que de facto acreditam e veem que é aquela pessoa e que querem continuar a construir, a chave sempre a tolerância, não é? Não no sentido de condescender, vou ter paciência, vou ter tolerância, não é esse sentido pequenino da coisa, mas o percebemos que muitas vezes a palavra maldita e maldita também, junto e separado,
acaba por ser não o resultado de algo que se sente, mas o resultado de uma série de condições sobre as quais nós estamos, né? E nós estamos em condições difíceis em que nos temos de nos adaptar a coisas difíceis todos os dias, seja agora neste período em que estamos em casa, seja quando saímos, quando podemos sair. E muitas vezes eu digo a palavra errada e eu falho, lá está, falho outra vez, não porque não goste, não porque não acredite, mas simplesmente porque sou uma pessoa que está sujeita a isso tudo e que falhou naquele momento. E eu tenho de ter tolerância e tenho de ter paciência para perceber que, apesar daquela falha, é aquela pessoa que eu amo, é a pessoa que me faz feliz, e tenho de tentar focar no outro lado, no lado do que nós vivemos, do que ela me trouxe, do que eu lhe posso dar, do que ela me faz sentir, do que eu faço sentir a ela, do que nós construímos, do que nós ainda podemos construir, do que nós somos, do que nós ainda podemos ser. E é isto tudo que, no fundo, faz o amor, e o amor eterno é esse, é o amor que não passa, não é? Se eu sempre que olho para a minha mulher tenho vontade de a abraçar, e tenho vontade de a beijar, e tenho vontade de viver com ela, então sim, então continuo a ser a pessoa que está apaixonada por ela. Sim. Pedro, sabemos que o teu mundo são os livros e a escrita. No meio de tantos livros e tão importantes, podes dizer um livro que tenha feito a diferença quando começaste? Que livros é que recomendas e porquê? Inclui os teus, obviamente. Os meus não. Eu quando tive 2 momentos de revelação de escrita, digamos, não é? Sim. O Herberto Helder e o José Saramago. O Herberto Helder no sentido, eu quando li o primeiro poema do Herberto Helder, o primeiro texto, não sabemos bem se é um poema, lá está, também não tem grande etiqueta, pode ser um poema, pode ser em prosa, é uma prosa poética. Quando li o Herberto Helder a primeira vez, eu cheguei a 2 conclusões. Primeiro texto, cheguei ao fim e tirei 2 conclusões. Primeira, não percebi nada, e segunda, isto é lindo. Eu não percebi nada e achei aquilo lindíssimo. Sim. E a grande lição que me deu esse texto, que eu não sei que idade teria, não sei, 15, 16 talvez, a grande lição que me deu enquanto autor foi porque me mostrou o lado belo da escrita. Portanto, eu li o primeiro texto de Herberto Helder e cheguei à conclusão, primeiro, que não tinha percebido nada, e segundo, que aquilo era belíssimo. E então eu percebi que, para além da mensagem ser importante, ser decisiva, também pode ser decisivo transformar a escrita numa espécie de quadro, uma pintura, que por si só, pela sua melodia, pela forma como as palavras se encadeiam, pela forma como transmite até aquilo que está por detrás do texto, até isso pode ser decisivo. Portanto, primeira revelação. A segunda revelação foi o José Saramago. Quando eu começo a ler José Saramago, eu percebo a importância que tem o e se, as ideias, né? O e se. E se houvesse um ataque de cegueira? E se a Península Ibérica se separasse do resto da Europa? A todos estes e se's que o Saramago conseguia criar, altamente inventivos, essa criatividade também me fascinou e fez com que eu quisesse também criar histórias utópicas ou distópicas de algo que podia acontecer, apesar de poder ser impossível à partida, mas o que nós estamos a viver hoje também à partida seria impossível, não é? Seria Nós pensávamos que isto era algo impossível e a realidade acaba por igualar ou até superar muitas vezes a ficção, e a grande ficção é essa, é a ficção que acaba quase por prever a realidade, não é? Por mais pouco credível que ela possa parecer num dado momento, quem sabe um dia a coisa torna-se perfeitamente realista, não é? 2 momentos de revelação, e eu recomendo ambos os autores, não é nenhum livro em particular, mas ambos os autores, porque permitem de facto aprender muito sobre o que é o escrever, o processo de escrita, não é? Qualquer livro de um desses autores. Qualquer um deles tem isso, evidentemente que eu gosto mais de uns do que de outros, mas qualquer um deles permite perceber quer a importância da criatividade, quer a importância da beleza da própria escrita, da construção da escrita. Sim. Se pudesses dizer uma frase, se soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir, qual seria essa frase e porquê? A primeira mensagem é que toda a gente diz, e julgo que é a basilar, a fundamental, que é amem-se, portanto amem-se mesmo, Sim. porque, e este amar é um amar altamente aberto e lato, porque há muitas formas de nós nos amarmos, e julgo que hoje mais do que nunca sentimos isso, a importância de sermos capazes de amar. E por outro lado, se fosse mais direcionado para o que é a minha área, escrevam-se, porque escrever é uma forma também de nos conhecermos, é uma forma de pensarmos, é uma forma de sentirmos. Existe mesmo a terapia narrativa, portanto é algo
que está mesmo cientificamente comprovado, portanto, que é altamente terapêutico nós narrarmos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que somos, no fundo. E julgo que se todo o mundo, todas as pessoas no mundo escrevessem mais, haveria muito menos problemas no mundo. Muito bom. E pronto, e é isso. Finalmente, Pedro, que projetos tens em curso agora e o que é e para quem é o Campeonato de Escrita Criativa? Os projetos neste momento são os de continuar a escrever livros, evidentemente. Eu vou escrevendo e depois logo saber qual é que é publicado. Enquanto eu vou sempre acumulando livros, portanto estou sempre a escrever. Esse projeto está sempre presente. E depois também investir sempre mais na parte da escrita criativa, ajudar outras pessoas e no fundo perceber que todos somos escritores e eu tenho tido descobertas fantásticas de pessoas maravilhosas enquanto pessoas, enquanto escreventes, enquanto pessoas que escrevem. O campeonato é, como a própria denominação dá a entender, uma prova de escrita em que há um desafio por semana. Todas as semanas os participantes recebem um desafio, têm uma semana para escrever e depois temos 3 pessoas, júri, que vai dar as suas notas. Portanto, é altamente subjetivo. É o que eu digo às pessoas, às vezes as pessoas, quando não têm as notas que esperam, porque este texto até acho que é um texto interessante, e o que eu digo, e é exatamente o que eu penso, é que são 3 pessoas só. Aquilo é a opinião de 3 pessoas, é a visão de 3 pessoas. Não é mais do que isso. Não quer dizer que o texto não seja bom ou que o texto seja maravilhoso. Não é por ter notas maravilhosas que o texto é maravilhoso e por ter mais que não é maravilhoso. São 3 pessoas a dar a sua opinião só. Simplesmente. E é por isso que muitas vezes há uma grande diferença, uma grande discrepância nas notas, não é? Um membro do júri dá uma nota mais baixa e o outro dá uma nota altíssima, porque o grande fascínio da escrita é precisamente esse. Da arte em si é esse, não é? Há pessoas que amam o que outras, não digo odeiam, porque não creio que se deva odiar uma obra de arte, seja ela qual for, mas há pessoas que amam uma obra e outras não veem nada naquela obra. Sim. O fascínio é precisamente esse e o campeonato permite exatamente isso. Mas permitiu, sobretudo, descobrir pessoas que escrevem maravilhosamente, mais jovens, menos jovens, e é uma descoberta constante. Cada campeonato é uma descoberta excelente mesmo, é mesmo maravilhoso. E tu estavas aí há pouco a recomendar, por exemplo, o Saramago, que chegou a ser Prémio Nobel da Literatura, o que significa que muita gente gosta de o ler. Ele foi best-seller em muitos dos seus livros, portanto, obviamente muita gente gosta de o ler, mas também há pessoas que detestam, odeiam Saramago, ler Saramago, portanto não é o homem, não é? No caso do Saramago, a coisa ainda é mais extrema, não é? Porque estamos a falar de um Prémio Nobel da Literatura que muita gente acusa de nem sequer saber escrever, não é? Exato. Não sabia escrever. As pessoas chegam a esse ponto. Sim, cá em Portugal, até ele ter sido Prémio Nobel, não, mas ainda hoje. Que a maioria das pessoas não gostavam dele e não lhe viam assim grande. Nem é questão de gostar, é questão de dizer que não sabe escrever. Quando às vezes me perguntei para o Pedro como é que lida com as críticas negativas às vezes que surgem, o Saramago, que é Prémio Nobel, tem muita gente que diz que ele nem sabia escrever, quem é que sou eu, não é? E quanto mais pessoas temos a ler-nos, mais pessoas vão gostar e mais pessoas não vão gostar, não é? Portanto, é sinal de que há muita gente a ler-nos, não é? Quando há muita gente que não gosta do que nós escrevemos, há muita gente também que há de gostar e nós não podemos estar, durante o nosso processo, a sequer pensarmos nisso. Pedro, muito obrigada pela tua participação no podcast. Nós vamos naturalmente deixar o teu site e as tuas redes na descrição do podcast também. E já agora deixo aqui também a sugestão para quem está em casa sem fazer nada, neste momento talvez possa aproveitar os teus workshops de escrita criativa, nem que seja para aprender a comunicar melhor com a mulher ou com o marido, para conseguirem sobreviver a esta fase, não é? É importante. É muito importante. Faz a diferença. E aprender um bocadinho mais sobre escrita, que realmente é tão poderosa e faz tanta diferença. Quem sabe alguns até se apaixonem tanto que virem grandes escritores também. E sim. Foi muito, muito bom ter-te aqui connosco. Muito obrigado e força para aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas.
Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade a 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade a 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre. Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá!